Paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Que o Espírito Santo possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus, acrescentando o amor, acrescentando a sabedoria celestial na vida dos nossos irmãos que não puderam vir, dos irmãos que também estão nos assistindo, né, pela live, em nome de Jesus, que possamos a cada dia, irmãos, em nome de Jesus, ser testemunhas vivas de tudo aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado. Porque aquilo que aprendemos, não aprendemos de nós mesmos, mas o Espírito Santo ele tem ensinado a cada um, em nome de Jesus, para que pelas nossas vidas também possam ser ensinadas muito mais pessoas, né? Muito mais almas, né, irmãos? Em nome de Jesus. Abre suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 1. Enquanto isso, vou fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, com seu grande amor a qual o Senhor tem nos amado, Senhor Jesus, que nós também possamos, Senhor Jesus, nos amar uns aos outros, nos entregar uns aos outros, em nome de Jesus, para que o Teu nome possa ser glorificado e possamos, Senhor Jesus, ser reconhecidos como filhos do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, abençoa, Senhor Jesus, cada um, Senhor, abençoa cada coração, cada mente, em nome de Jesus, Espírito Santo, cada espírito, cada alma, em nome de Jesus, Espírito Santo, e coloca as suas palavras de vida, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo. Abençoa, Senhor Jesus, todas as denominações, Senhor Jesus, todas as igrejas, ó Pai, em nome de Jesus, todos os pastores, que cada um, Senhor Jesus, possam, Senhor Jesus, ter o firme propósito de falar, Senhor Jesus, daquilo que lhe agrada, que agrada, Senhor Jesus, o Teu reino, em nome de Jesus, e o Teu nome, o nome do Senhor Jesus Cristo possa ser engrandecido, glorificado entre todos os homens, em nome de Jesus, tanto nos céus como na terra e debaixo da terra, em nome de Jesus, Espírito Santo, pois o Senhor, que Senhor Jesus teve do Pai um nome sobre todo nome, Pai, em nome de Jesus, que toda língua o confesse, todo joelho se dobrem a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 1. Aqui no versículo 26, irmãos. Que fala sobre o anúncio, né, do nascimento de Jesus. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Até aí. Então nós vemos aí, né, que o começo, né, da vinda de Jesus, né, irmãos, que foi anunciado pelo anjo Gabriel a Maria, não é verdade?
Então, hoje nós sabemos que o nosso único, potente Salvador é Jesus Cristo. E somente ao nome de Jesus Cristo, como diz a palavra, deve se dobrar todo o joelho, tanto dos que estão nos céus, como dos que estão na terra. Não é verdade? E aí, muitos param para pensar, né? E até hoje eu achei que as pessoas já estavam mais assim, sábias, mas até hoje muitos não conhecem o nome do Pai, só conhecem o nome do Filho, né? Mas não conhecem o nome do Pai. E é muito notório isso na vida das pessoas, irmãos. Das pessoas até que se dizem irem para a igreja, que se dizem serem cristãs. Porque o que eu vejo, muitas das vezes, quando eu converso com tais pessoas, é que elas não buscam, elas não vão saber, não querem saber, buscando a palavra, querem saber somente ouvindo, né? E Jesus, ele várias vezes, ele fala, né, que examinai as Escrituras, porque nelas cuidais ter a vida eterna. Então, aquilo que Jesus ele nos deixou, nos explica todas as coisas. Mas a palavra, ela é espiritual. E nós sabemos quem é que nos atrapalha, né? Quem é que atrapalha as pessoas de buscar a palavra, de ler a palavra, de estar em comunhão com a palavra, né? Porque é espiritual. Muitas vezes a gente tem vigor, né, para ler uma cartilha, um livro qualquer, mas quando é para ler a palavra, aí parece que tem uma barreira, né? Na verdade, muitas vezes pode ser que tenha, irmão, porque é espiritual. O Satanás, ele não quer que você conheça a palavra. Ele não quer que você se torne íntimo de Deus. Porque se você se tornar íntimo de Deus, íntimo de Jesus, né, vai ser impossível para ele. Não vai ser difícil para ele, vai ser impossível para ele, né? E a palavra, ela nos explica muitas coisas, irmãos. O Evangelho, ele nos explica muitas coisas. Só que nós temos que nos esforçar a cada dia. E conversando com muitas pessoas, eu vejo que nem eu perguntei para um cidadão uma vez, nessa semana, né? E ele me respondeu, Deus? É Deus, né? É Deus. De uma igreja muito famosa. Ele falou que é Deus o nome. Não, mas Deus é adjetivo, né? Jesus, ele veio para fazer o Pai conhecido. Não é verdade? Ele veio para fazer o Pai conhecido, porque o Pai não era conhecido. Antes de Jesus, ninguém conhecia o Pai. Mas Jesus, quer ver? Se você for em João 5, abre lá em João 5. João capítulo 5, versículo 37. Aqui foi Jesus quem disse, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Ou seja, o Pai, ele conversava com o Filho. Ele sempre conversou com o Filho, né? E ele mesmo testificou, vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Quer dizer, aqui Jesus, ele estava, né, numa batalha travada com os fariseus, judeus. E os judeus não criam em Jesus. Como hoje, até hoje, muitos não creem em Jesus, né? Mas
Jesus, ele veio, irmão, para fazer o Pai conhecido. Espera aí, mas se o Filho, ele falou que ninguém ouviu a voz do Pai, nem viu o seu parecer, e todas aquelas pessoas que disseram que viram Deus, que ouviram Deus, que ouviram o nome de Deus, né? Em quem eu creio? Em todos eles ou no Filho? Em quem nós cremos? Em quem vocês creem, irmãos? No Filho, Jesus Cristo. Porque Jesus, em João 1, né, 16, 17, fala assim que a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Então, sem Jesus não havia graça e nem verdade. Então, nós cremos o quê? Na verdade, que veio por Jesus. E se ele falou, né, que ninguém ouviu a voz do Pai, nem viu o seu parecer, eu vou crer nele. Por quê? Porque o Evangelho é para aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus, mas para aquele que crê no Evangelho. Se não crer no Evangelho, não tem como, né, irmãos? É impossível que o Espírito Santo venha fazer a obra na vida daquele que não crê na sua palavra. E uma das coisas que Jesus mais fez foi o Pai conhecido. Foi as atitudes do Pai conhecido. Foi o mesmo caráter ser conhecido. Foi o mesmo amor ser conhecido. Jesus, ele fez, né, o Pai ser conhecido em todas as coisas. Em todas as coisas, nos sentimentos, no amor, né, no caráter do Pai, na integridade, na verdade, na luz. Ele fez o Pai conhecido. E o nome do Pai também conhecido. Oh, mas como assim? Mas eu nunca vi Jesus falar o nome do Pai. Né? Se você olhar, ler o Evangelho descorridamente, sem parar para prestar atenção, você não vai perceber mesmo. Mas Jesus, ele falou do nome do Pai. Né? Aqui quer ver? João capítulo 17. Jesus, ele fez a postura do Pai ser conhecida. E ele mesmo falou que o Pai, ele não era homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tinha um outro pai lá atrás, que se arrependia, que mentia, que colocava o mundo no coração do homem, né? Que fazia tantas coisas, depois se arrependia daquilo que ele tinha feito. Foi até corrigido, né? Por Moisés. Foi até corrigido. Já pensou um homem corrigir a Deus? Tipo assim, né? Falar que está errado, ó. Se arrepende aí desse teu mal aí, Senhor. O Senhor já está querendo matar os homens de novo? Não pode. O que vão falar, né? Do Senhor? E o Deus que ele falava se arrependeu daquilo que ele ia fazer. Mas o Pai de Jesus, irmãos, o Pai de Jesus, ele nunca errou. Ele não erra, nunca errou e nunca errará. Nele está a verdade. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E Jesus, ele também nunca errou. Ele não errou, não erra e nunca errará. Porque ele é perfeito. Ele é perfeito e quer que nós também sejamos perfeitos. Olha só. No versículo 1 em diante, de capítulo 17, Jesus, ele faz a oração, né, pelos seus discípulos. Então ele diz assim, ó: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique
a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha só o que ele diz no versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens. Então Jesus, ele manifestou o nome do Pai aos homens. Só que como está escrito também lá em 2 Coríntios 4, né, irmãos? Que fala que se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Pois Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, há muitos entendimentos ainda cegos. Tem muitos entendimentos no mundo aí que estão sem visão. Está sem visão. Porque é espiritual. Então, Jesus, na sua trajetória, ele nunca parou de manifestar o Pai em sua vida. Ele veio para manifestar o Pai. E os homens não creram. Então ele disse: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Jesus, certa vez, quer ver, João 14 aqui, irmãos. Só algumas folhinhas aí para trás. Jesus, ele começa aqui no versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Olha só. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos não analisam esse. Em várias outras traduções está vem, né, irmãos? Tem alguma tradução aí que está vai? É só vem. Jesus, ele não falou assim, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus falou: ninguém vem ao Pai. Falou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ou seja, a não ser pelo nome de Jesus. A não ser pelo nome de Jesus. Que é o único nome que pode restaurar o homem. É o único nome que pode tirar o homem do charco de lodo, da escuridão das trevas, do pecado que tão de perto nos rodeia. É o único nome, irmão, que liberta. É o único nome que salva. É o único nome, irmãos, por quem veio o perdão. Por quem veio a misericórdia, a compaixão, a piedade, a verdade, a luz. Foi por Jesus. E Jesus, ele manifestou o nome do Pai a todo tempo. Todo tempo Jesus, ele manifestou o Pai. Não somente o nome, mas o seu caráter, a sua índole. Porque todas aquelas coisas que haviam antes eram atribuídas ao Pai. As matanças, os holocaustos, né? Eram atribuídos ao Pai. Aí eu pergunto: e Satanás estava onde? De férias? Tantas pessoas sendo consumadas por fogos que
que vinham do céu e consumia 70 mil, 50 mil, cento e não sei quanto mil, e o diabo estava onde? Acapulco? Estava de férias? Que a palavra diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão? O diabo. E Jesus falou: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouvem eles, ouvem a voz de Jesus. Então Jesus, ele disse, né, irmãos, ó, no 7, se vós me conheceis a mim, também conheceríeis a meu, e já desde agora o conheceis, e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus já disse, ó, já tendes visto o Pai, o caráter do Pai, a postura do Pai, o amor, a benignidade, a longanimidade, a paciência, porque ó, tem que ter muita paciência, né, irmãos? Para ensinar, tem que ter paciência, irmão. E Jesus teve muita paciência, muita, né? Porque é como se fosse dar um cascudo em você, você vai prestar atenção no que eu estou te dizendo. É tipo assim, né? Mas não, Jesus, ó, não. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz? Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Quais foram as obras de Jesus? Né, irmãos? Quais foram as obras de Jesus? Resumindo, foi o amor. Resumindo tudo, foi o amor. Ele amou. E quais eram as obras que tinham lá atrás? Quando Jesus ele diz: não ameis o mundo nem no que no mundo há. Pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está. Mas lá atrás, aquele Deus colocou o mundo no coração do homem. O que tem que estar no nosso coração, irmãos? O Espírito Santo, a palavra, o verbo vivo que se fez carne, habitou entre nós. Esse tem que estar operando em nossos corações, tem que morar dentro dos nossos corações. Então, dentro do seu coração, não há lugar para o mundo e para o Espírito Santo. Só há lugar para um. Só há lugar para Cristo. Ou o coração é do mundo, ou o coração é do Espírito Santo. Então não tem como, não tem concórdia aí entre luz e trevas, né? Aqui, quer ver? Filipenses capítulo 2. Antes de Filipenses 2, irmão, perdão, abram suas Bíblias em João capítulo 12. Eu estava perto aí. João capítulo 12. Aqui fala, né, no 20, no versículo 20, no
cabeçalho diz assim: alguns gregos desejam ver a Jesus. Aí no 20 diz assim, mano, irmãos: ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiam-se a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Felipe foi dizê-lo a André. E então André e Felipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho, e outra vez o glorificarei. Então o Pai, ele já tem glorificado. Aonde? No Filho. O Pai glorificou o nome no Filho. E ainda o glorificaria, né? Como o Pai falou, olha só: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu-lhe Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Ou seja, o Pai quer que os homens, né, se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, ele quer que os homens saibam qual o seu nome. E por isso Jesus, ele veio manifestar o nome do Pai. Mas, irmão, até agora Jesus não falou no nome do Pai aqui. Falou, irmãos. Muitos podem estar nos ouvindo, né, também, e não sabem, mas vão saber. Mas Jesus falou a todo momento ele falou. No seu modo de falar, de agir, de sentir, de caminhar, ele sempre procurou manifestar o Pai. Não somente o nome, mas o seu caráter, a sua índole, a sua postura, a sua luz, a sua verdade. Sempre. E o Pai, olha só, o Pai mesmo, ele falou: já o tenho glorificado, e ainda o glorificarei. E ainda o glorificarei. Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2. No 3 em diante diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Bom, eu ia entrar em outra, mas aqui dá outra pregação, irmão. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz.
Olha o 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo. Então Deus, o Pai, que glorificou o seu nome no Filho e ainda o glorificaria, ele deu ao Filho um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus é sobre o nome do Pai? Irmãos? Não. O nome do Filho não é sobre o nome do Pai. Oh, mas espera aí, irmão. Então você quer dizer que o Filho é maior do que o Pai? Jesus, ele falou, o Pai é maior do que eu. Palavras de Jesus. O Pai é maior do que eu. Mas Deus deu o nome para o Filho, que é sobre todo o nome. Então, qual é o nome do Filho? Jesus. Jesus é sobre o nome de João? É sobre o nome de Moisés? É sobre o nome de Sansão? Sobre o nome de Abraão? Sobre o nome de Jeová? É sobre o nome de qualquer um. Olha só, no 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aonde que Deus glorificou o seu nome? Aqui fala, no Filho, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, né? Dos que estão nos céus e na terra e debaixo, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Está claro aí, não está, irmãos? Mas, irmãos, eu vou falar. Está claro? Porque o Espírito Santo abriu os nossos olhos do entendimento. Porque para muitos precisam serem abertos ainda. Porque quando nós não conhecíamos, passava batido, né? Passava batido. Aqui no capítulo 16 de João capítulo 16, isso é isso mesmo. Olha só. No 23, no versículo 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo há de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e cresces que saí
de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Disse-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabemos tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Credes agora? Então, muitos, assim somos nós. Hoje nós cremos, porque o Espírito Santo abriu os olhos do nosso entendimento. Porque se não fosse o Espírito Santo, nada disso seria possível, irmão. Então o Pai, ele é glorificado no Filho. O nome do Pai é glorificado no seu Filho. O nome do Pai, ele é conhecido no Filho. Mas, irmão, Jesus ainda não falou qual é o nome do Pai. Falou e muito, abertamente. Hebreus capítulo 1. No versículo 1 em diante. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então Deus, ele falou lá atrás, mas pelos profetas. Ele não apareceu à torta e às direitas para ninguém lá e ficou conversando com ninguém, não. Não ficou aparecendo, não ficou trocando ideia com ninguém. Ele falou sim, pelos profetas, né? A quem constituiu herdeiro de tudo, né? Ele falou nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha só, irmão, no 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que os anjos. Um exemplo, irmão José, né? Irmão José. Se seu filho herdar o seu nome, irmãos, qual vai ser o nome do seu filho? Nome só. Só o nome, não precisa do sobrenome não. Vai ser José. O irmão. Nome do irmão? Rony. Se o seu filho herdar o seu nome, qual vai ser o nome dele? O seu nome é Ronivon ou Rony? Ronivon. É que você falou Rony primeiro? Vai ser Ronivon. Vai ser Ronivon, irmão. Qual é o nome do filho? Jesus. Ele herdou de quem esse nome? Do Pai. Qual é o nome do Pai? Jesus, irmão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Tem como uma pessoa receber dois nomes? Eles são um. São um. Então tem muitas pessoas, né, falando o nome errado. Se você precisa de ajuda, o nome do irmão é Rony.
Se ele está passando na rua, alguém precisar de ajuda, fala, ô João, você vai ouvir, irmão? Você vai olhar para trás? Seu nome não é João. Se alguém estiver precisando de ajuda na rua, está o irmão José passando, né? Está o irmão José. Aí vai falar, ô João, ô Cláudio, ô Joel, ô Tom, você vai olhar para trás, irmão? Por quê? Seu nome é José. Irmãos, se o nome do Pai, se não, o nome do Pai é Jesus. O Filho herdou o nome do Pai. Herdou o nome do Pai. Por isso, Jesus, ele sempre procurou manifestar o nome do Pai aos homens. E os homens não viram isso. Então, o nome do Pai não é Javé, não é Ravé Jafá, não sei das quantas, não é Jeová, nunca foi, não é e nunca será. Nunca será. Não é o eu sou o que sou, porque isso não é nome. O nome é Jesus. E fala lá em Filipenses que todo joelho se dobrarão e toda língua o confessará. Toda língua o confessará. E ele já glorificou e ainda o glorificará. Então, esse é o nome sobre todo nome. Todo nome, irmãos. Esse é o verdadeiro nome do Pai. Herdou. O meu filho, ele não herdou o meu nome, mas herdou o meu sobrenome. É da hora. Né? Então, geralmente, os nossos filhos herdam mais o nosso sobrenome, né? Mas aqui Jesus, ele herdou o nome do Pai. Amém, irmãos? Qualquer dúvidas, perguntem. Alguma dúvida? Está claro? O que é herdar? O que é herdar? Né? Todos sabem o que é herdar, né, irmãos? Pois é, irmão. O reino dos céus é a nossa herança, que Jesus nos deixou. É a nossa herança. Mas para que isso possa ser, né, notório em nossas vidas, temos que chamar o nome certo. Jesus. O único nome sobre todo nome. Amém? Em nome de Jesus, irmãos. Deus abençoe grandiosamente, em nome de Jesus. Eu esqueci de falar. O nome Jeová, irmãos, eu acho que o pastor William deve saber. Se eu estiver errado, me corrija. Foi introduzido na Bíblia, no Velho Testamento, no ano de 1518, não é isso? Pelo Papa João X. Porque as Bíblias não havia Bíblia, na verdade. Eram, né, pergaminhos, eram cartas. Um homem que foi e uniu a Bíblia. O que diz o que é a Bíblia? Conjunto de livros. Conjunto de livros. Né? Então, as escrituras antigas não têm esse nome. Não tem. Então, é isso aí. O Espírito Santo possa abençoar grandiosamente, dando entendimento, sabedoria, discernimento, autoridade e poder, irmãos, para que possamos vencer as lutas, as batalhas, as aflições, as tribulações, né, irmãos? Em nome de Jesus, porque neste mundo é somente o que temos, né, para vencer essas coisas. Mas o que nós temos de mais precioso é Jesus em nós. Amém? Em nome de Jesus.